Muito boa noite, queridos amigos, pessoal que segue aí a Treinando Online. Vamos para mais uma live. Hoje uma live que vai tratar de um assunto que eu acho que é um assunto muito importante, que eu acho que muitos têm dúvida, muitos acabam deixando de levar em conta às vezes algumas coisas que são importantíssimas, né, na hora do aquecimento do treinamento esportivo, tá? Mas antes de dar início, vou aguardar o pessoal aí que está chegando, sejam muito bem-vindas também, né? Uma galera aí da GR, estou muito feliz mesmo de poder ser um comunicador, um influenciador, enfim, seja lá qual o nome específico, mas de poder passar conteúdos que eu acho que são muito válidos e eu vejo que certas coisas são, né, eu me sinto até obrigado pelas oportunidades que eu tive na vida, né? Me sinto um cara extremamente privilegiado de ter passado por 3 seleções brasileiras, basquete, futebol e agora na seleção de ginástica rítmica, não só na de conjunto, agora na individual também, ajudando algumas meninas. E isso é extremamente gratificante e me sinto na obrigação de pelo menos passar um pouco daquilo que a gente tem vivenciado, daquilo que a gente tem estudado para vocês, né, que nos seguem, que realmente precisam de uma informação e principalmente de preparação física, né? Vamos lá, voltei, minha conexão do Wi-Fi acho que não estava tão legal. Bom, vamos lá, seja bem-vindo. Fala Fabinho, tudo bem? Beleza? Seja bem-vindo, meu amigo. Bom, antes de começar o tema, queria comentar um pouquinho, né, da situação que a gente está vivendo. Acho que todos aí estão bastante apreensivos, não só vocês que são no treinamento, mas qualquer pessoa, enfim, dessa condição, dessa situação. E realmente eu quero reforçar mais uma vez do quanto é importante, não só pensando no aspecto de manutenção ou até melhora da condição física, dependendo de que nível você se encontra hoje, de que nível suas atletas elas estão hoje, mas é fundamental que se faça exercício, que mantenha assim o seu corpo em atividade, porque hoje eu faço o doutorado da medicina e a gente discute muito, né, no meu trabalho a questão do sistema imune, como que ele se comporta frente ao exercício. E já é mais do que comprovado que o treinamento moderado, né, o treinamento que, principalmente esse que eu tenho proposto para vocês, falado muito, que é o treinamento dentro de casa, de uma forma moderada, não precisa ser um trabalho vigoroso, extremamente extenuante, mas um trabalho moderado, ou até mesmo um trabalho ao ar livre, não precisa ser dentro de casa, mas pelo menos num ambiente totalmente aberto, dá para vocês conseguirem manter o nível de atividade física, manter o condicionamento físico e outra, melhorando a sua resposta imune. Porque o exercício, sim, ele ajuda a melhorar a nossa resposta imune, ou seja, aumentar o número de leucócitos, linfócitos, neutrófilos, né? Todas aquelas células brancas, ajuda bastante a gente a... E aí, Vini, tudo bem? Fala aí, Igão, tudo bom? Sejam bem-vindos. Ajuda muito a fazer com que o nosso corpo ele tenha uma defesa melhor contra vírus e bactérias, tá? Agora, quem gosta de um treino pesado, aqueles que são apaixonados, por exemplo, pelo CrossFit, que cada treino sempre é muito intenso e muito extenuante, aí já não é legal, não é tão indicado, porque você fica aí com uma janela de oportunidades, né, que a gente chama de, de, de imunossupressão, 6 horas após o treino, faz com que suas defesas fiquem muito, muito baixas. E isso pode trazer um prejuízo. Imagina se justo nessa hora você toca na maçaneta de uma porta ou, enfim, tem um contato com alguém que está com corona. As chances de você adquirir e ter consequências graves são muito altas, tá bom? Mas vamos lá, eu fiz um roteiro aqui sobre o tema de hoje, que é aquecimento no treinamento esportivo e eu quero falar assim, né, tentar falar por volta de 30 minutos sobre esse tema, que é um tema que assim pode atingir tanto você que está aí me assistindo agora, que é apenas corredor de rua, como você que é treinadora de GR, tem sua equipe e às vezes fica um pouco sem muito ter o que fazer sobre aquecimento, que tem dúvidas, né? Pô, coloca alongamento, não coloco, mando a galera trotar, devo realizar ali 10 minutos de trotinho de corrida para daí sim passar alguma atividade de aquecimento,
ou como que por meio do aquecimento eu posso minimizar as chances das minhas atletas se machucarem, enfim, e para qualquer esporte, no futebol, basquete. E há muito, muito tempo se discute bastante, existem muitas pesquisas científicas que... Fala, Gabrielzão, tudo bem? Que tentam levantar aí questões sobre o aquecimento. E você que está me assistindo talvez não dê tanta atenção assim, porque eu mesmo não dava tanta atenção ao aquecimento, né? A gente sempre fica focado no treinamento principal. Ah, hoje meu treino é tático, hoje meu treino é técnico, né? Hoje meu treino é de potência, enfim, você já quer trabalhar, né, diretamente no seu trabalho principal, no seu treino principal, e às vezes negligencia um pouquinho o aquecimento, e ele é uma das partes, se não uma das, acho que a mais importante, dependendo do tipo de treino. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes um trabalho de força máxima, um trabalho de potência para um atleta já mais, não diria de alto rendimento, mas um atleta já mais bem formado, o aquecimento ele acaba durando 30, 40 minutos e o treino dura 15, 20 minutos. Fala, pô, mas como pode o aquecimento durar mais do que a parte principal? É real, porque você tem que ativar tantos mecanismos neuromusculares para um trabalho de potência, que você precisa preparar tão bem aquele corpo do atleta, sem falar na capacidade volitiva, né, a vontade, determinação, que o aquecimento ele tem que ser tão longo, tão extenso e tão cheio de atividades que a parte principal acaba tendo um volume reduzido, certo? Porque se o atleta não estiver preparado para o treino, as chances de você não otimizar, não conseguir alcançar aquele objetivo é muito grande, tá? Então, fiz um roteirinho aqui, eu vou acompanhando. Fala, Lucy, tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vindos todos que falaram aí comigo, que acenaram. É um prazer ter vocês aqui, tá? E espero agregar bastante, né? Como todo mundo está dentro de casa, espero que esses 30 minutos aqui sejam bastante úteis para a vida de vocês, tá bom? Então, eu queria jogar a primeira pergunta, né? Para que serve o aquecimento, né? Qual o intuito do aquecimento? Bom, ele tem dois únicos objetivos muito simples. O primeiro é preparar o atleta ou você se preparar para o seu treino principal, para a sua atividade principal, certo? E a segunda, né, o segundo objetivo do aquecimento é minimizar as chances de você se machucar. Então, são simplesmente esses dois únicos objetivos da gente fazer um aquecimento. Preparar o atleta, você se preparar para o treino principal, isso estar pronto, atingir uma condição ótima para o treino ou para a competição, né? Porque para competir também a gente faz um bom aquecimento. E o segundo objetivo, tão importante quanto, é minimizar as chances do seu atleta ou de você se machucar, tá? Então esses são os principais objetivos ou melhor, os únicos dois objetivos do aquecimento, tá? E aí, por anos, né, várias pesquisas foram realizadas para verificar qual a melhor forma de se aquecer, né? Como que um atleta ele atinge essa condição ótima para o treino que eu estou mencionando aqui por meio de diferentes aquecimentos. Então eu vou dar um exemplo muito simples, que o ano passado, com o meu aluno de graduação, nós fizemos uma pesquisa simples, né? Pouco recurso, enfim, mas uma pesquisa que faz a gente raciocinar muito bem com relação a corredores. Então quem é corredor de rua aí que entrou, eu vou dar esse exemplo que pode ser bem interessante e acaba ajudando a compreensão de todos os outros esportes. Mas a gente colocou, se não me falha a memória, acho que 25 indivíduos para fazer um teste de corrida de 20 minutos. E eles só tinham que correr 20 minutos numa pista de 400 metros na maior intensidade possível. Então a gente propôs o seguinte: no primeiro dia eles não iam fazer nada, iam chegar na pista, 5 minutos ali parado, se hidratando, enfim, e foram para a corrida, não fizeram mais nada. Num outro dia, numa outra oportunidade, eles fizeram exercícios funcionais, né? Trabalhos de agachamento, afundo, flexão, prancha, enfim, core training, por 10 minutos, uma sequência leve, né? Óbvio, no aquecimento, e foram para o treino de corrida. E numa terceira ocasião, eles foram submetidos aos educativos de corrida. Se alguém é treinador, deve conhecer aí o skipping, Anfersen, enfim, os exercícios, eleva o joelho, eleva o calcanhar, chuta, enfim, faz os drills
conhecidos aí pelo mundo da corrida e foram para o teste de 20 minutos. Resumindo, pessoal, nenhuma das 3 ocasiões foi melhor do que a outra, porque nas 3 as pessoas, a média do grupo, né, desses 25, foi a mesma. Os caras correram os 20 minutos na mesma distância, na mesma velocidade, não melhoraram nada. Independente se não fizeram nada, ou fizeram exercícios funcionais, ou fizeram um trabalho de educativo de corrida, que é o que muita gente faz hoje, né? No mundo da corrida. Os clubes de corrida propõem lá, vamos fazer skipping, educativos de corrida, fazem um monte de coisa antes da corrida, e aí, beleza, vamos pro treino. E não muda nada em termos de performance, tá? Então você fala, pô, estou preparando meu atleta, né? Preparando para uma situação de condição ótima pro treino. Nessa ocasião, para a corrida, não. Porque corrida é muito simples. Se você vai correr, que é um movimento tão natural do ser humano, não tem muito o que se fazer. Você vai trotar leve, aquecer de forma bem tranquila e depois vai para a corrida. Não tem o que fazer. Simples. Agora, se você é do mundo da ginástica, por exemplo, se você é do mundo do basquete, se você é do mundo do futebol, do tênis, esportes coletivos de uma forma geral que envolvem principalmente o bola, aparelhos, equipamentos, aí a história é outra. Aí é óbvio que o aquecimento ele é muito importantíssimo. E mais uma coisa, não existe um aquecimento único, não existe um padrão de aquecimento para todos os treinos. O aquecimento ele tem que ser específico para o treinamento que você vai realizar. Principalmente para o primeiro treino, para a primeira parte da sessão de treino que vem na sequência do aquecimento. Então, que eu vejo às vezes, né, e alguns comentários com as treinadoras de GR e tal, que faz um aquecimento, tal, e vai para um trabalho de uma sessão de flexibilidade de 30, 40 minutos. Então você para pensar, vale a pena investir num aquecimento de trote, exercícios de corrida variada, alguns saltitos, já colocar alguns aparelhos, enfim, alguns movimentos, para colocar todas as atletas deitadas, fazendo alongamento totalmente estático, sustentando por 1 minuto, tal. Eu não vejo sentido nenhum nisso. Você eleva a temperatura, coloca as atletas, né, numa condição mais preparada para um treino mais dinâmico, e aí coloca todo mundo sentada, deitada, alonga, espaldar, pé na cadeira tal, e baixa de novo a temperatura, faz um trabalho, né, que não requer uma preparação cardiovascular, fisiológica, só músculo esquelética, né, só o músculo e o tendão, e depois você vai para um trabalho que não tem muito sentido, e aí depois já vai para um trabalho super dinâmico. Então, às vezes, principalmente no mundo da ginástica rítmica, que a sessão de treino é muito longa, às vezes é importante reaquecer durante o treinamento. Porque um aquecimento bem feito mesmo, o atleta faz um belo aquecimento. Segundo as pesquisas, até 20 minutos depois desse aquecimento, o atleta consegue manter essa condição ótima. Mas depois disso, as chances dele começar a entrar no resfriamento é muito grande. Então, numa competição, não dá para você dar mais do que 20 minutos do período que você aqueceu para o período que você vai entrar na quadra, no ginásio, enfim, para competir, tá? E a mesma coisa para os outros esportes, enfim. E aí algumas pesquisas, né, eles levantaram um tema chamado potencialização pós-ativação. Eu não vou ser muito coxinha aqui, falando em termos técnicos, muito acadêmicos, mas é o seguinte. Eles pegaram vários estudos com vários atletas de várias modalidades e isso foi bem na época que eu estava na pós-graduação ali no Lato Sensu, então bem entre 95 e 2005, muitos estudos foram publicados falando o que a gente pode fazer para que esses indivíduos no aquecimento façam um trabalho muito importante assim, em termos de intensidade, um trabalho bem feito, que potencialize o treino principal. Então vamos imaginar o seguinte, quero fazer um aquecimento, vou pensar no futebol. Um aquecimento que eu vou elaborar com muitos exercícios, com muita complexidade, com muita exigência de ativação muscular e vou entrar para um trabalho de jogo reduzido ou de cobrança de falta ou de, enfim, drible, chute a gol. Então você, né, fizeram alguns estudos para ver se isso existiria, essa transferência de um aquecimento muito bem feito para a parte específica.
E aí descobriram sim que algumas formas de ativar, principalmente pela força, usando carga, peso, barra, né, como agachamento, conseguia potencializar a potência muscular, a força explosiva. Ou seja, tudo bem, Lucinha? Seja bem-vinda. Você conseguia com que seu atleta ele começasse o treino ali, chegasse para o treino e estivesse saltando 45 centímetros, e ele fizesse um aquecimento desse bem feito, de agachamento, um trabalho bem forte, ele iria começar o treino saltando 50 centímetros, sei lá, aumentou ali por volta de 10% a sua potência muscular. E aí fizeram isso com atletismo, com futebol, enfim, com vários esportes e viram que funciona fazer um trabalho. Só que eles perceberam que isso daí se dissipava, essa potencialização, e ia embora depois de 15, 20 minutos. Com basquete fizeram muito isso. O cara antes de entrar para o jogo faz uma série de agachamentos, salta com barra e aí vai direto para o jogo, depois do aquecimento específico com bola. Mas depois de 10 minutos de jogo, praticamente ele voltava a estaca zero. E aí outros estudos, e principalmente uns estudos mais recentes, mostraram algo que você que é treinadora, que está me assistindo aí, você vai, infelizmente, ter que concordar comigo. E eu também fiquei um pouco de cara com os resultados de alguns estudos, mostrando o seguinte, que eles pegaram diversas formas de aquecimento em vários esportes, e aí eles avaliaram um grupo o grupo, né, que é antes do aquecimento, no salto vertical, que é a forma mais clássica assim, de avaliar a potência, né, que é o salto vertical, naquele tapetinho de contato, enfim. E pegavam os grupos lá, os atletas, saltavam, deu 40 centímetros o salto. Faziam o aquecimento, terminava o aquecimento de 20 minutos, saltavam de novo, por volta de 41, outros 39, ou seja, mantinha a média. Aí eles iam para um treino, para um trabalho já intenso logo de cara, faziam um trabalho bem forte. E quando terminava o trabalho, que supostamente era para induzir a fadiga, para cansar, né, para levar os atletas numa condição de cansaço, saltavam de novo 44, 45. Ou seja, o que era para piorar, melhorou. Você fala, mas como assim? Se era para... Eu queria que tivesse fadiga, o treino era para cansar, mas para a variável potência muscular, não. O treino de fadiga, assim, imaginar ali 10, 20 minutos passando a série na GR, ou 10, 20 minutos num jogo reduzido no futebol, ou uma partida de tênis ali contra dois adversários e só um de um lado, correndo do lado para o outro, enfim, eles saltavam mais. Ou seja, essas pesquisas mostraram que os aquecimentos na prática esportiva, eles estão, né, isso foram alguns estudos, mas supostamente a gente pode transferir isso para o nosso mundo, né, na nossa prática do dia a dia, que os aquecimentos estão sendo insatisfatórios. O aquecimento ele não está atingindo o ponto ótimo das atletas para o seu treinamento principal. Então vocês conseguem perceber o quanto você se dedicar para um aquecimento, para você realmente focar a sua... E o que acontece, isso é uma coisa muito comum que eu vejo em todos os esportes, sem exceção. Vou fazer o aquecimento, vai lá, começa aí, 10 minutos de aquecimento e depois a gente vai para o trabalho. Gente, esse é o pensamento que não deve mais existir. Esses 10 minutos que você fala, vai lá, aquece aí, depois a gente começa, não. São nesses 10 minutos que você tem que estar ali em cima. Por conta desses dois objetivos que eu falei no início dessa live. Preparar os atletas atingindo uma condição ótima para o treino e minimizar as chances de lesão. Essas são os dois objetivos que existem, né, na razão do porquê a gente faz um aquecimento. Então, deem mais valor ao aquecimento. Você, treinador, se você é atleta e não tem um treinador, quando tiver prescrito exercícios funcionais, exercícios com mini band, um trabalho gradativo de velocidade na esteira, trabalho de drills com bola, driblando, trabalho de manejo de aparelhos na GR, seja lá o que for, faça de uma forma que você perceba que a cada minuto que passa do aquecimento, você está fazendo com mais intensidade, que você está focada cada vez mais no trabalho que você está fazendo. Mas se você é treinadora,
eu sugiro fortemente que você esteja no aquecimento, que você participe e cobre da sua atleta que ela aqueça de uma forma correta, de uma forma intensa, de acordo com aquilo que você estabeleceu para ela. Tá? Essa é uma forma que eu aprendi bastante nas minhas experiências, principalmente com basquetebol, né? Trabalhei aí com bastante treinador gringo, né? E os caras dão um valor para o aquecimento assim, que aí eu comecei a entender e me levou a buscar estudos e a concluir que realmente o aquecimento ele é muito importante. E aqui com as meninas da seleção, sempre a gente faz um momento de descontração naqueles primeiros 5 minutos de trabalho, mas quando começa realmente o trabalho, o foco é total naquilo que vai ser realizado. E uma parte que eu aprendi muito com o Rubem Manhano, que foi o treinador da seleção brasileira de basquete na época que eu trabalhei na seleção, que é o argentino, campeão olímpico, enfim, explique o que vai ser o treino. Quais são as metas do treino, quais serão as exigências do treinamento, o que você espera que eles evoluam no treinamento, e aí sim começa a atividade prática. Mas uma coisa que eu sugiro vocês, eu faço fielmente aqui, reunir as atletas, formar um círculo, olhar olho no olho de todas, perguntar, tá tudo bem, tá tudo ok, todo mundo 100%, olha no olho e explica o que vai ser o trabalho. O porquê que está sendo feito hoje esse trabalho, em decorrência do que vem sendo feito, com o propósito dos próximos treinos que se espera pela frente, tá? Então, é uma herança que eu carrego aí muito da preparação física, mas você que é treinadora de GR, você que é treinador de futebol, basquete, você que é personal trainer que está me assistindo, se você tem cliente, se você tem atleta, pegue o seu aquecimento e divida-o em algumas partes. A primeira é, explique o que você vai fazer no treino, o que você espera, quais são as exigências, o que a sua atleta vai sentir, o que seu atleta vai sentir. Para daí sim começar a parte inicial do aquecimento, que é uma parte preparatória básica, para daí sim direcionar para um aquecimento específico já da parte principal do treino. Tá ok? Então, uma coisa que me abriu também bastante a mente, quando eu fui para o Mundial Sub-19 de basquete, a gente foi para Praga, na República Tcheca, eu via algumas equipes como Estados Unidos, Rússia, Espanha, enfim, no basquete eles estão muito à frente do Brasil, né? Essas equipes. E eu via que os caras faziam uma série de core training, né? Trabalho de prancha, de ativação muscular com mini band e tal, antes de começar o trabalho com bola, né? De começar lá os exercícios de bandejas, arremessos, lances livres e tal. E no primeiro momento eu olhei e falei, meu, o que esses caras estão fazendo, né? Pô, os caras são malucos, né? Os caras estão treinando antes do jogo. Mas aí que eu me liguei num segundo jogo que os caras faziam uma única série. Uma série de 30 segundos de prancha ventral, uma de prancha dorsal mais 30, uma de lateral mais 30, exercício de agachamento com uma perna mais 30 segundos, tal. Eu falei, pô, daí eu comecei a conversar com os caras, né, na competição. Que os caras me explicaram uma coisa que você deve anotar aí. Você que é atleta, você que é treinadora. No aquecimento, uma das partes do aquecimento é ativação neuromuscular. Principalmente se você já sofre de lesão, se você vem com dores, é fundamental que no seu aquecimento exista ativação muscular. Essa é a principal função no aquecimento. Preparar os pontos fracos do corpo do seu atleta, preparar os possíveis desequilíbrios musculares para que ele consiga já se ativar e aí sim ir para um trabalho de aquecimento mais direcionado para a parte principal do treino. Tá? Traduzindo o que eu estou falando, você vai fazer um trabalho na GR de já chegar treinando a série. Você já quer fazer série por partes, depois série o todo, né, por completo, seja individual, seja conjunto. Como que deve ser o aquecimento? O que você vai fazer? Primeira coisa, explicar quais são os objetivos e metas a serem alcançados com esse treinamento. O que a atleta deve esperar do treino e você, treinador, o que você espera do atleta, certo? Segunda coisa, fazer um pré-aquecimento, ou seja, um trabalho de mobilidade, eu vou explicar rapidamente o que é isso, mas um trabalho de mobilidade e um trabalho de ativação muscular.
que esse é o principal, principalmente para essas atletas que sentem alguma dor, que é quase impossível um atleta hoje de 14, 15, 16 anos não ter dor nenhuma. Não existe um atleta que não sinta uma dor, um desconforto, um incômodo, não esteja trabalhando em sub-recuperação, faz parte, é o mundo do esporte, é assim que funciona. Então, com mini band ou sem mini band, com uma mini cama elástica, com a bolha de equilíbrio, o disquinho de equilíbrio, com seja lá o que for, você precisa fazer uma ativação neuromuscular para antes de iniciar o aquecimento específico. Então você vai fazer lá uma série, 2 séries, enfim, de alguns trabalhos que podem ser trabalhos de core training, que pode ser os trabalhos de mini band para abdução de quadril, mini band para o ombro, né? Exercícios de mobilidade articular, que eu vou falar um pouquinho, que é diferente de alongamento, só alongar, segura a perna ali, segura a perna aqui, não. Mobilidade é algo que tem uma complexidade muito maior do que simplesmente alongar, tá? E vocês vão para o trabalho de um aquecimento específico. O que é um aquecimento específico para quem vai fazer a série, por exemplo? Pegar e já colocar partes da série no individual ou no conjunto, enfim, só que sem o aparelho. Você já começa a rodar a série para memorização, ou seja, você já tem um aquecimento cognitivo, você vai ter um aquecimento metabólico cardiovascular e um aquecimento músculo-esquelético. Então vê se vocês conseguiram aí anotar e pega bem essa dica. No aquecimento específico, ou seja, o aquecimento que você faz já pensando na sua atividade principal, você vai fazer exercícios que tenham um apelo cognitivo, aquecimento cognitivo, aquecimento neuromuscular ou músculo esquelético, seja lá o que for, ou seja, músculos, tendões e ossos, e um aquecimento fisiológico, metabólico, cardiovascular, seja lá como você quiser chamar. Mas são esses três fatores, esses 3 pontos que no aquecimento deve ser bem feito. E se você vai trabalhar a série, o aquecimento fisiológico, ele é fundamental, ou seja, você precisa que no seu aquecimento as suas meninas alcancem uns 170, 180 de batimento cardíaco no aquecimento. Para daí sim começar o treino de série. Porque se você falar, vamos lá, voltando àquela história, aquece, meninas, vamos lá, 15 minutos de aquecimento, vai lá, e você vai tomar um café e volta depois de 15 minutos, vai, organiza aí, vamos lá, solta a música e começa a série. Você não vai ter as meninas numa condição ótima de treino. Jamais. Por isso que eu reforço e vou repetir, esteja com suas atletas durante o aquecimento. Exija delas, cobre delas aspectos cognitivos, coordenativos, fisiológicos, músculo-esqueléticos, ou seja, faça com que o corpo todo e a mente estejam aquecidos, numa condição ótima, provoque elevação da frequência cardíaca, né? Pode ser com corrida, não tem problema. Pô, eu não tenho criatividade, João, tudo bem. Então manda fazer, shuttle run, corre, vai e volta, vai e volta, vai e volta, faz um pouco de burpee, vai e volta, vai e volta, faz exercícios com bola, lançamento, recepção, rolamento 180, estrela, volta, devolve, ou seja, faz um x-salada de atividades que lembrem um pouco a série e você já tem as suas atletas. Porque se não terminar um aquecimento nessa condição de hiperventilação, pode ter certeza, a primeira passagem da sua série vai ser um fiasco. A chance delas acertarem é mínima, porque o corpo não está preparado, muito menos a mente. Não, mas agora eu vou fazer um trabalho que envolve mais o balé, minha primeira atividade é o balé. Aí você não precisa de um aquecimento cognitivo tão grande, de tomada de decisão, de velocidade, de coordenativo, não. Você precisa de um aquecimento muito mais músculo-esquelético, ou seja, a mobilidade articular. Exercícios gerais de mobilidade, exercícios gerais de ativação, para daí sim já iniciar o balé. Ou seja, um aquecimento talvez de 10 minutos resolva. Mas se você quer entrar direto para a série, um aquecimento de 20 minutos talvez seja mais interessante. E isso pode ser para o futebol, para o basquete, para o tênis, para cada tipo de treino, como eu já mencionei, para cada tipo de treino existe um aquecimento específico, tá? E hoje, 2020, o que mais se faz durante o aquecimento para uma atividade esportiva? Ativação muscular, mobilidade
e o aquecimento direcionado ou aquecimento específico, tá? Então tentem trabalhar bastante, ler a respeito, né? Aproveitem que agora, infelizmente, nós estamos muito presos dentro de casa para buscar tutoriais no YouTube, artigos científicos, textos, enfim, que possam trazer um pouco desse cenário do que é importante no aquecimento para determinadas atividades. E tente mudar um pouco seu comportamento, né, no treino. Você é atleta e você é treinador, treinadora. Que o aquecimento ele tem um papel fundamental na sua sessão de treino. Muitas das vezes uma sessão de treino não tão bem executada, uma sessão de treino que demora para pegar, é porque o aquecimento foi bem falho, foi um aquecimento muito abaixo do que deveria ser, tá? Então foca nisso, em priorizar o aquecimento e, na minha opinião, você deve conduzir o aquecimento, estar junto, tá? Ok? Dê uma olhada aqui, ninguém fez nenhuma pergunta sobre isso, mas eu vou falar que acho que é muito comum, né? Alongamento durante o aquecimento. Pessoal, alongar no aquecimento. Tudo bem, Malu? Tudo bom? Alongar no aquecimento é algo que, se você pensar para corrida, para musculação, ciclismo, esportes que não tenham grandes amplitudes de movimento, alongar não ajuda em nada. Não significa que vai ajudar e muito menos diminuir suas chances de lesionar. O mais interessante, como eu falei, é trabalhar mobilidade articular, ou seja, exercícios calistênicos, né? Exercícios que você agacha, vai de um lado, vai para o outro, roda o tronco, mexe bem o ombro, né? Vai em grandes amplitudes de movimento, porém não sustentando, não preciso ficar segurando no espaldar lá, mantendo meu braço parado, ou minha perna sobre uma cadeira enquanto eu estou na posição de espacate anteroposterior, nada disso. Faça movimentos balísticos para que sua musculatura e suas articulações consigam aquecer, ou seja, aumentar a temperatura, tá? Então, não façam, na minha opinião, alongamento estático no aquecimento, pensando que isso vai colaborar com alguma coisa, tá? Eu sugiro muito mais movimentos mesmo, o trabalho mais balístico, tá? Agora, alongar para melhora de flexibilidade, aí é outra história. Aí já não é mais aquecimento, não deve fazer parte do aquecimento. Isso é uma sessão de treino, é igual uma sessão de musculação, igual uma sessão de série, é igual uma sessão de balé, igual uma sessão de diagonal, chão, enfim, específica. A flexibilidade deve ser trabalhada e conduzida como se manda a metodologia. 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos na posição, enfim, com bastante desconforto. Agora aquele alongamento que você não sente nada, não gera desconforto, na minha opinião, eu acho que não colabora com nada. Mas tem muito atleta que, mentalmente, né, a cultura do atleta é que precisa disso, precisa ter o trabalho de alongamento, senão acha que vai machucar, enfim, também é aquela história. Não contribui, mas também não prejudica com nada, tá? Agora, se segurar uma amplitude de movimento por mais de 1 minuto, com muito desconforto, muita dor, aí sim os estudos já mostraram que isso prejudica a força muscular. Força e potência, ou seja, trabalhar flexibilidade no alongamento, fazer alongamentos muito intensos com bastante desconforto, as chances de você ter uma redução na performance, principalmente se o seu esporte for esporte de força e potência, com certeza você vai ter um prejuízo. E aí a gente tem uma pergunta da Thaisa. Tudo bem, Thaisa? Boa noite. Qual a sua opinião sobre passar a série 4, 5 vezes seguidas sem paradas para correções? Se for uma opinião positiva, em estágio da periodização, se for uma opinião positiva, em que estágio da periodização deve ser executado? Thaisa, nessa questão de passar a série sem paradas, eu honestamente eu não vejo com bons olhos, assim, eu não acho que não faz tanto sentido você passar sem paradas, sem nenhuma. Eu acho que, se for no individual, que dá 1 minuto e meio, você pode, se dependendo se a atleta estiver bem condicionada, talvez 30 segundos, talvez 1 minuto, não sei. Pode ser que ela consiga ter uma recuperação parcial,
e executar a série com qualidade de novo, tá? Mas pensar em 4, 5 sem parada, só bebe uma água e já volta, eu acho que você perde muita qualidade, você não vai entrar num trabalho de resistência mesmo para desenvolver, porque a qualidade do movimento cai e, na minha opinião, você está deixando de focar na especificidade do esporte, que é individual 1 minuto e meio, no conjunto 2 minutos e meio, e você trabalhar 4 vezes, 5 vezes, você vai para 12 minutos e meio, né, com 5 sequências, 12 minutos e meio de esforço contínuo, por mais que seja variada, né, é um pouco intermitente a série, óbvio, mas eu não vejo com bons olhos, porque certamente você vai perder qualidade de movimento e você não tem tanta evolução da resistência ou do cardiorrespiratório, porque a partir do quarto, quinto minuto, ela não vai conseguir ter tanta a exigência como deveria. É muito mais interessante até pegar a questão da metodologia do treinamento intervalado, que surgiu com um corredor, né, lá em 1950, e usar a metodologia intervalada. Faço uma série, descanso 1 minuto, 1 e meio, faço de novo, 1 minuto e meio, enfim, 2 minutos, dependendo de como for a série. Mas se for uma série muito complexa, que tenha muita joelhada no chão, muito trabalho de exigência de ombro, enfim, coluna, também a chance de você machucar seus atletas é grande, tá? Então, como a minha opinião não é uma opinião positiva, eu não vejo com bons olhos fazer isso. Mas, dessa forma intervalada, como eu mencionei, de fracionar e passar várias séries, mas de forma fracionada, uma sugestão que eu dou, às vezes, se a série não está tão redonda assim, é fazer sem aparelho, né? Roda sem aparelho, só simulando mesmo os movimentos. E aí você pode fazer várias vezes com intervalo. Vamos imaginar então, se for 1 minuto e meio no individual, você faz 2-1, ou seja, 1 minuto e meio de esforço para 45 segundos de descanso. E aí você vai tentando evoluir para até chegar 1 minuto e meio para 30 segundos de descanso. E que momento da periodização você pode fazer isso? Dessa forma que eu estou falando, ela é muito mais um período já na período preparatório competitivo, período competitivo, mas pelo menos ali 2 ou 3 semanas antes da competição principal. Aí dá para dar um gás mesmo, trabalhar muito essa parte de resistência, de trabalho metabólico e forçar mesmo o cardio delas, a resistência muscular. Mas aí eu sugiro que até 3, no máximo 2 semanas antes da competição principal, tá bom? Beleza? Tudo bem, Helena? Oi, como vai você? Tudo bom? Respondido então, né, Thaisa? Beleza? E tudo bem, Luana? Seja bem-vinda, chegou agora. Bom, pessoal, acho que eu vou encerrar por aqui. Hoje consegui, 38 minutos, né? Até que eu consegui falar um pouco menos do que a última live. Esse assunto, como eu mencionei, é um assunto bastante relevante, tá? Então, vocês treinadores que estão me assistindo, vocês que vão fazer uma careta, falar, pô, esse João tá falando um pouco de bobagem, tá se intrometendo no meu trabalho, mas vocês vão me desculpar, eu preciso trazer o que tem de atual no mundo esportivo, da ciência do esporte, que é o que eu estudo muito, e tudo isso é para agregar, para melhorar o trabalho de vocês, tá? Então, para resumir essa live, aquecimento. Objetivo, preparar meu atleta, ou seja, colocá-lo numa condição ótima para o treino e minimizar as chances dele se machucar. Perfeito? No aquecimento, o que eu vou fazer no aquecimento? Não sei, depende do seu treino. Qual vai ser o seu treino? O que você vai fazer para daí sim pensar no aquecimento. Então, logo, nem todos os dias você vai fazer a mesma coisa. Você vai mudar o seu treinamento, o seu aquecimento. Antes de começar qualquer coisa no treino, isso é uma coisa que eu carrego muito do basquete, eu acho que vocês deveriam, porque é muito legal o olho no olho. Para mim, quando eu olho qualquer uma das meninas da seleção hoje aqui, que é presencial, né? Todas as demais atletas são à distância, mas aqui com as meninas eu reúno e bato o olho no olho, a primeira coisa que eu faço com elas. E a conexão é muito, muito forte, porque eu sei exatamente quem está pronta, quem está focada, quem está olhando a borboleta passar. E é comum, elas são atletas, a gente mesmo, quando estou trabalhando, montando o treino, às vezes a gente se desconcentra. Imagina uma menina de 15, 16, 17 anos. Então, olho no olho, reúna todo mundo, para que todo mundo se olhe, se veja, e você fala, tá todo mundo bem? Tá, beleza? O treino hoje, a gente vai, tem como objetivo alcançar isso,
nós vamos trabalhar dessa forma, vamos aquecer assim, e eu quero que vocês façam isso daqui. Eu espero isso de vocês. Beleza? Beleza? Vocês vão sentir dor nisso, amanhã vocês vão estar bem pesadas, com a perna pesada, mas é um trabalho fundamental e a gente tem que trabalhar hoje, tamo junto, vamos embora, faz o grito de guerra e começa o treino já no aquecimento, pilhando todo mundo. Principalmente se o seu treino for muito forte, tá ok? Beleza? Então essa é a minha sugestão. Eu espero realmente ter contribuído com vocês. Acho que essas lives têm sido bem interessantes, né? Acho que tem agregado bastante aí para todo mundo. Espero realmente estar a contento e fazer com que esses 40 minutos de hoje aí tenham sido 40 minutos bem investidos, tá bom? E para quem viu o post de hoje, como todo mundo está em casa, acho que como missão, né? Uma missão minha principalmente, né? Tenho eu, meus sócios e minha equipe aqui, que nos, né, passamos noites sem dormir aí para deixar um site mais bonitinho, mais redondo. Montamos uma planilha de degustação para que pelo menos vocês tenham um norte de como treinar. Quem aí está em casa, presa dentro de casa por conta do coronavírus. Então, vai lá no site, procura lá, baixa, tem outras informações, enfim. E a gente estará sempre à disposição para tentar de alguma forma contribuir com vocês, tá bom? Então, um grande abraço, um super beijo para todo mundo, uma boa noite e se cuidem, tá? Infelizmente, isolamento social, galera. Valeu, um abraço!